pessoal, tudo bom com vocês? Eu estou aqui de volta para dar continuidade à leitura de O Mestre e Margarida, do Mikhail Bulgakov. Pra gente fechar logo, né, esse desafio literário que ficou pendente aí desde o ano passado, desde agosto. Eu não queria deixar essa playlist aberta, né, com essa leitura pendente, então eu falei, deixa eu gravar isso aqui logo. Tá sendo trabalhoso, gente, porque essa reta final aqui, ela é bem longa, bem extensa. Vocês puderam perceber aí, o último vídeo deu bastante tempo. Mas se você tá curtindo acompanhar essa história doida aqui comigo, continua que falta pouco, tá bom? Mais alguns dias aí a gente já conclui. Pra ser mais precisa, deixa eu ver aqui, mais 1, 2, 3, 4 dias. 4 dias, 5 com o epílogo e o pós-fácil, tá, gente? Mas 5 dias a gente já conclui aqui a leitura de O Mestre e Margarida. Então, antes de eu continuar, vou pedir meu like, vou pedir que você se inscreva no canal se ainda não for inscrito, que ative as notificações se não for, né, se ainda não tiver ativado, que isso é extremamente importante. Comenta o que você tá achando da história e também, gente, comprem, né, se você quiser adquirir O Mestre e Margarida com o meu link da Amazon. Vou deixar aqui embaixo e um QR Code aqui do lado, tá bom? Então, vamos lá, gente, continuar capítulo 25 e 26 agora, tá? Se vocês lembram, né, se você acabou de acompanhar agora ou se você tá vendo no outro dia, o último capítulo foi bem intenso, foi cheio de emoção, foi cheio de coisa acontecendo. Aí teve o baile, aí depois teve a recompensa da Margarida por ter sido anfitriã do baile, enfim, aquela loucura toda, né, de assassinato e tal. E ela conseguiu rever o mestre dela, né? Ela conseguiu encontrar com ele novamente e essa foi a recompensa, né? E ainda ela fez uma boa ação lá com a Frida, né? Também, que eu achei bem legal isso da parte dela. Enfim, gente, vamos dar continuidade aqui então, porque eu não sei, eu tô sentindo que agora as peças estão se encaixando. Não sei se vocês estão sentindo isso, porque a princípio a gente, né, eu pelo menos, eu ia lendo, eu falava, mas tá, isso aqui vai fazer algum sentido depois? E agora está fazendo, entendeu? Então, o autor aqui, ele tá conseguindo amarrar bem, na minha opinião, tudo que aconteceu anteriormente. É importante, como a gente teve essa pausa aí, meio que não programada, a gente pausou aí. Caso eu, né, não tive como dar continuidade à leitura na sequência, então fiquei muito tempo longe da história, então algumas coisas me faltaram. Mas agora, revendo, comecei a me lembrar, né, mas o legal mesmo é pegar desde o começo mesmo, assistir os vídeos para poder relembrar a história. Mas vamos lá, capítulo 25, se chama Como o Procurador Tentou Salvar Judas de Queriote. Em alguns momentos eu vou parar pra beber água, tá, gente? Então, e tá chovendo muito aqui na minha cidade, então qualquer coisa, um trovão, alguma coisa aí, tá? Normal. A escuridão, vinda do mar Mediterrâneo, cobriu a cidade odiada pelo procurador. Desapareceram as pontes pênseis que ligavam o templo à terrível torre de Antônia. Uma voragem baixou do céu e submergiu os deuses alados do hipódromo. Palácio dos Asmoneus, com as seteiras, bazares, caravansarais, travessas e piscinas. E Jerusalém, a grande cidade, sumira como se jamais tivesse existido. A escuridão devorava tudo, assustando tudo que vivia em Jerusalém e arredores. Uma nuvem estranha foi trazida do mar no final do dia, o 14º dia do mês de Nissan. Seu ventre já recaía sobre o Monte Calvário, onde os carrascos espicaçavam apressadamente os condenados. Recaía sobre o templo de Jerusalém, deslizando da colina em torrentes de fumaça para inundar a cidade baixa. Infiltrava-se nas janelinhas, expulsando as pessoas das ruas tortuosas para as casas, sem pressa de verter seu líquido. Vertia apenas luz. Bastava a chama cortar o caldo negro e fumarento para emergir das trevas profundas o grande bloco do templo, com a reluzente cobertura de escamas.
Em um instante, porém, se extinguia e o templo submergia em um abismo de trevas. Escapou dele algumas vezes, apenas para voltar a inundar, e cada vez era acompanhada de um fragor de catástrofe. Outras tremulações luminosas faziam sair da voragem o palácio de Herodes, o Grande, que ficava na colina ocidental, do lado oposto ao templo, e as terríveis estátuas douradas sem olhos decolavam para o céu negro, esticando os braços. A chama que vinha dos céus, porém, voltava a se esconder, e os pesados golpes do relâmpago despachavam os ídolos de ouro para as trevas. O aguaceiro desabou de forma inesperada, e então a tempestade se transformou em furacão. No mesmo lugar em que, por falta do meio-dia, perto do banco de mármore do jardim, o procurador conversara com o sumo sacerdote, um cipestre, que se quebrou como uma vara, com um estrondo que parecia de canhão. Junto com a poeira aquática e o granizo, rosas arrancadas, pétalas de magnólia, pequenos galhos e areia despencavam no balcão sob as colunas. O furacão destroçava o jardim. Nessa hora havia apenas uma pessoa embaixo das colunas, e essa pessoa era o procurador. Já não estava sentado na poltrona, mas deitado em um leito junto a uma mesa pequena e baixa, repleta de iguarias e cântaros de vinho. Um outro leito, vazio, ficava do outro lado da mesa. Aos pés do procurador estendia-se uma poça, desordenada e vermelha como sangue, com cacos de cântaro quebrado. O criado, que havia posto a mesa para o procurador antes da tempestade, por algum motivo ficou desconcertado com o seu olhar, inquieto por não ter agradado, e o procurador, zangado com ele, quebrara o cântaro no chão de mosaicos, dizendo: "Por que você não me olha na cara quando serve? Roubou alguma coisa?" O rosto negro do africano ficou cinza. Em seus olhos surgiu um pavor mortal. Ele se sobressaltou e por pouco não quebrou um segundo cântaro. Mas a ira do procurador, por algum motivo, foi-se com a mesma rapidez que viera. O africano se precipitou para recolher os cacos e enxugar a poça. Mas o procurador fez-lhe um gesto e o escravo fugiu. Só que a poça ficou. Agora, durante o furacão, o africano escondera-se perto de um nicho em que havia a estátua branca de uma mulher nua de cabeça inclinada, com medo de se mostrar fora de hora aos olhos do procurador e, ao mesmo tempo, temendo deixar passar o momento em que podia ser chamado. Deitado no leito à penumbra da tempestade, o procurador servia sua própria taça de vinho, bebendo longos tragos, pegava o pão de vez em quando e esfarelava-o, engolia os pedacinhos. Chupava umas ostras de tempos em tempos, mastigava limão e voltava a beber. Não fosse pelo rugido da água, não fosse pelos golpes de trovão, que pareciam ameaçar achatar o teto do palácio, não fosse pelo barulho do granizo a martelar nos degraus do balcão, seria possível ouvir que o procurador murmurava alguma coisa, falando para si mesmo. E se as instáveis tremulações do fogo do céu se convertessem em uma luz constante, um observador poderia ver que o rosto do procurador, com os olhos inflamados pela recente insônia e pelo vinho, exprimia impaciência, que o procurador não apenas olhava para as duas rosas brancas que se afogavam na poça vermelha, como viera constantemente o rosto para o jardim, na direção da poeira aquática e da areia, e que ele esperava com impaciência. Passado algum tempo, a cortina de água passou a arrefecer diante dos olhos do procurador. Por maior que fosse sua violência, o furacão enfraqueceu. Os olhos pararam de estalar e cair. Os golpes e cintilações do relâmpago ficaram mais raros. Sobre Jerusalém pairava não mais um véu violeta com orla branca, mas uma habitual nuvem cinza de retaguarda. A tempestade se deslocava para o Mar Morto. Agora já dava para separar o barulho da chuva do barulho da água, a rolar pelas calhas em direção aos degraus da escada, que o procurador percorrera durante o dia para informar a sentença à praça. E finalmente ouvia-se o rumor da fonte, até então abafado. Clareava, na cortina cinzenta que corria para o oriente, surgiram janelas azuis. Daí, ao longe, e rompendo por entre as batidas da chuvinha totalmente enfraquecida,
Chegaram aos ouvidos do procurador os sons débeis de clarins e o matraquear de centenas de cascos. Ao ouvi-los, o procurador se mexeu e seu rosto se animou. A ala voltava do Monte Calvário e, a julgar pelo som, passava por aquela mesma praça em que a sentença fora proferida. Por fim, o procurador ouviu também os passos tão esperados e um chapinhar na escada que levava ao patamar superior do jardim, logo acima do balcão. O procurador esticou o pescoço e seus olhos brilharam, exprimindo alegria. Entre os 2 leões de mármore mostrou-se primeiro uma cabeça de capuz, depois uma pessoa completamente molhada, com o corpo coberto por uma capa. Era a mesma pessoa que, antes da sentença, segredara com o procurador no quarto escuro do palácio e que, na hora da execução, sentara-se na banqueta de 3 pés, brincando com uma vareta. Sem ligar para as poças, o homem de capuz atravessou o patamar do jardim, adentrou o piso de mosaico debaixo do balcão e, levantando a mão, disse com voz aguda e agradável: "Saúde e alegria ao procurador." O recém-chegado falava latim. "Deuses!" explicou Pilatos. "Mas o senhor não tem nenhum fio seco. Que furacão, hein? Peço que entre sem demora. Faça-me o favor de trocar de roupa." O recém-chegado tirou o capuz, descobrindo uma cabeça molhada por completo, com cabelos grudados na testa e abrindo um sorriso cortês no rosto barbeado. Recusou-se a trocar de roupa, asseverando com aquela chuvinha que não tinha como prejudicá-lo. "Não quero nem ouvir", respondeu Pilatos, batendo palmas. Dessa forma, chamou o criado que se escondia e mandou que cuidasse do recém-chegado, e, em seguida, servisse sem demora um prato quente. O recém-chegado precisou de bem pouco tempo para secar os cabelos, trocar de roupa, de caçados e se compor, surgindo rapidamente no balcão de sandálias secas, capa militar púrpura seca e cabelos alisados. Nessa hora o sol regressara a Jerusalém e, antes de afundar no mar Mediterrâneo, enviou uns raios de despedida à cidade odiada pelo procurador e aos degraus dourados do balcão. A fonte se animou por completo e cantou com toda a força. Os pombos saíram para a areia, arrulhando, saltitando entre os galhos quebrados, bicando a areia molhada. A poça vermelha fora enxugada, os cacos removidos. Na mesa a carne fumegava. "Estou às ordens, procurador", disse o recém-chegado, aproximando-se da mesa. "Não vai ouvir nada enquanto não se sentar e tomar vinho", respondeu Pilatos, gentil, apontando para o outro leito. O recém-chegado se deitou, e um criado verteu o espesso vinho tinto em sua taça. Um outro, inclinando-se com cuidado sobre o ombro de Pilatos, encheu a taça do procurador. Depois disso, ambos os servos foram despachados com um gesto. Enquanto o recém-chegado bebia e comia, Pilatos, sorvendo o vinho aos poucos, observava o visitante com os olhos semicerrados. O homem que aparecera perante Pilatos era de meia idade, com o rosto redondo, limpo e bastante agradável, e nariz carnudo. Seus cabelos eram de cor indefinida, agora seco, tinham clareado. A nacionalidade do forasteiro era difícil de estabelecer. O principal fator determinante de seu rosto era talvez a expressão de bonomia, perturbada. Aliás, pelos olhos, ou, para falar a verdade, não pelos olhos, mas pela forma como encarava o interlocutor. O forasteiro normalmente mantinha seus olhos diminutos, ocultos, sob as pálpebras um tanto estranhas, como se estivessem inchadas. Então, nas fendas desses olhos reluzia uma astúcia benévola. É de se supor que o visitante do procurador fosse propenso ao humor, porém, por vezes, expulsando completamente esse humor cintilante das fendas, o atual visitante do procurador abria amplamente as pálpebras e, de repente, fitava o interlocutor cara a cara, como se tivesse a finalidade de examinar uma mancha imperceptível em seu nariz. Isso durava um instante. Depois, as pálpebras voltavam a se baixar. As fendas se estreitavam, e nelas começava a reluzir uma inteligência de bonomia e astúcia. O recém-chegado não recusou a segunda taça de vinho. Engoliu algumas ostras com visível prazer. Experimentou os legumes cozidos, comeu um pedaço de carne. Saciado, elogiou o vinho. Excelente cepa.
procurador não é Falerno? Século, 30 anos, replicou o procurador com amabilidade. O visitante levou a mão ao coração, recusando-se a comer mais e afirmando estar satisfeito. Pilatos então encheu a taça, e o visitante fez o mesmo. Ambos os convivas verteram um pouco de vinho no prato de carne, e o procurador, erguendo a taça, disse em voz alta: a nossa, a sua, César, pai dos romanos, mais querido e melhor dos homens. Depois beberam o vinho, e os africanos levaram as iguarias da mesa, deixando as frutas e os cântaros. Com o mesmo gesto de antes, o procurador dispensou os criados, ficando sozinho com seu visitante debaixo das colunas. Pois bem, pôs-se a falar Pilatos em voz baixa. O que pode me dizer sobre o estado de espírito nessa cidade? Sem querer, dirigiu o olhar lá para baixo, além dos terraços do jardim, onde se extinguiam as colunatas e telhados planos, dourados pelos últimos raios. Acho, procurador, respondeu o visitante, que o estado de espírito em Jerusalém agora é satisfatório. Então é possível garantir que não há mais ameaça de desordem? Só é possível garantir, respondeu o visitante, com um olhar afável para o procurador, uma coisa no mundo, o poder de grande César. Que os deuses lhe concedam vida longa, secundou prontamente Pilatos. E paz universal. Calou-se e prosseguiu. Pois então o senhor acha que agora dá para retirar as tropas? Acho que a corte da fulminata pode ir embora, respondeu o visitante e acrescentou. Seria bom se, a despedida, ela desfilasse pela cidade. Uma ideia muito boa, aprovou o procurador. Depois de amanhã vou dispensá-la e eu mesmo irei embora. E juro pelos 12 deuses, juro pelo Lares, que daria tudo para fazer isso hoje. O procurador não gosta de Jerusalém? Perguntou o visitante com benevolência. Misericórdia! Exclamou o procurador rindo. Não há lugar mais desesperador sobre a face da terra, e nem estou falando da natureza. Fico doente toda vez que tenho que vir para cá. E isso nem é tudo, mas essas festas, magos, feiticeiros, encantadores, esses bandos de peregrinos, uns fanáticos. Quanto me custou só esse Messias que eles de repente começaram a esperar esse ano? Cada minuto só se fica à espera de ser testemunha de mais desagradável matança. Todo o tempo realocando tropas, lendo denúncias e delações, das quais, ainda por cima, a metade é escrita contra mim mesmo. Concorde que é aborrecido. Ah, se não fosse a serviço do imperador. Sim, as festas aqui são difíceis, concordou o visitante. Desejo de todo o coração que acabem o quanto antes, acrescentou Pilatos com energia. Finalmente obtive a possibilidade de regressar a Cesareia. Acredite, essa obra delirante de Herodes. O procurador fez um gesto ao longo da colunata, deixando claro que se referia ao palácio. Definitivamente me deixa louco. Não posso passar a noite nela. O mundo jamais conheceu arquitetura mais estranha. Sim, mas voltemos aos negócios. Antes de tudo, esse maldito Bar Raban não o incomoda? Daí o visitante endereçou seu olhar peculiar à face do procurador. Este, porém, fitava ao longe com os olhos entediados, escarquilhando-se com aversão e contemplando a parte da cidade que jazia a seus pés e se apagava ao cair da tarde. O olhar do visitante também se apagou e as suas pálpebras baixaram. É de se pensar que Bar agora ficou inofensivo como um cordeiro. Pôs-se a falar o visitante, e pés de galinha apareceram na cara redonda. Agora não é conveniente para ele se amotinar. Ficou conhecido demais? Perguntou Pilatos rindo. O procurador, como sempre, entendeu a questão muito bem. Porém, em todo caso, observou o procurador preocupado, erguendo o dedo fino e comprido com um anel de pedra negra. Será preciso. Ó, procurador, pode ficar seguro de que enquanto eu estiver na Judéia, Bar não dará um passo sequer sem que eu siga. Agora estou tranquilo como, aliás, sempre estou tranquilo quanto o senhor está aqui. É muita bondade do procurador. Agora peço que me informe a respeito da execução, disse o procurador. O que exatamente interessa ao procurador?
Não houve tentativa de exprimir indignação por parte da multidão? Isso é o mais importante, claro. Nenhuma, respondeu o visitante. Muito bem. O senhor constatou em pessoa que morreram? O procurador pode estar certo disso. E me diga, deram de beber antes de serem presos nos postes? Sim, só que ele... Daí o visitante fechou os olhos. Se recusou a beber. Quem, exatamente? Perguntou Pilatos. Perdão, Hegemon, exclamou o visitante. Não disse o nome? Ha-Notri. Louco, disse Pilatos, fazendo por alguma razão essa careta. Uma veia começou a tremer debaixo do seu olho esquerdo. Morrer queimado pelo sol. Por que se recusou ao que é garantido por lei? Em que termos exprimiu sua recusa? Disse, respondeu o visitante, voltando a abrir os olhos, que era grato e que não culpava quem lhe tirava a vida. Mas grato a quem? Perguntou Pilatos de modo surdo. Isso, Hegemon, ele não disse. Não tentou pregar alguma coisa na presença dos soldados? Não, Hegemon. Não foi eloquente dessa vez. A única coisa que disse foi que dentre os vícios humanos considerava um dos principais a covardia. Por que disse isso? O visitante ouviu uma voz subitamente trêmula. Não dá para entender. Em geral, comportou-se de forma estranha. Como sempre, aliás. Onde está a estranheza? O tempo todo tentava olhar nos olhos, ora de um, ora de outro, nos que rodeavam. O tempo todo sorria um sorriso desconcertado. Nada mais? Perguntou a voz rouca. Nada mais. O procurador bateu a taça e se serviu de vinho, secando até o fim, e disse: A coisa consiste no seguinte. Embora não tenhamos conseguido descobrir, pelo menos até o presente momento, nenhum adepto ou seguidor dele, não é possível garantir que eles não existam. O visitante ouvia com atenção, inclinando a cabeça. Assim, para evitar quaisquer surpresa, prosseguiu o procurador, peço-lhe que, sem demora ou ruído, faça sumir da face da terra os corpos dos 3 condenados e os enterre em segredo e silêncio para que não se ouça mais falar deles nunca mais. Obedecerei, Hegemon, disse o visitante, e levando-se disse, tendo em vista a complexidade e responsabilidade do caso, permita-me que parta sem tardar. Não, volte a se sentar, disse Pilatos, detendo o visitante com um gesto. Ainda há 2 questões. A segunda, seus imensos méritos na dificílima tarefa de encarregado do serviço secreto do procurador da Judéia conferem-me a agradável possibilidade de relatar a Roma a esse respeito. Então o rosto do visitante ficou rosado. Ele se ergueu e se inclinou para o procurador, dizendo: Estou apenas cumprindo meu dever a serviço do imperador. Porém, eu gostaria de lhe pedir que, prosseguiu o Hegemon, caso lhe proponham uma transferência daqui com promoção, recuse e permaneça. Não tenho nenhuma vontade de me separar do senhor, que o recompensem de alguma outra forma. Estou feliz por servir sob o seu comando, Hegemon. Isso muito me agrada. Pois bem, a terceira questão refere-se àquilo que se chama Judas de Queriote. Então o visitante lançou o olhar para o procurador e, como esperado, imediatamente o extinguiu. Dizem que ele, prosseguiu o procurador, baixando a voz, teria recebido dinheiro por ter acolhido esse filósofo louco com tamanha hospitalidade. Vai receber. O chefe do serviço secreto corrigiu Pilatos, baixinho. E a soma é grande? Isso ninguém consegue saber, Hegemon. Nem o senhor? Disse o Hegemon, exprimindo um elogio com sua surpresa. Puxa, nem eu? Respondeu tranquilamente o visitante. Mas o que é que eu sei é que vai receber esse dinheiro hoje à noite. Foi convocado hoje ao palácio de Caifás. Ah, ganancioso velho de Queriote, observou o procurador rindo. Ele é velho? O procurador nunca se engana, mas essa vez se enganou, respondeu o visitante amável. O homem de Queriote é jovem. Diga-me, que característica dele pode me contar? É fanático? Oh, não, procurador. Bem, algo mais? É muito bonito. E o que mais? Tem talvez alguma paixão? É difícil saber com tamanha precisão de tudo nessa cidade imensa, procurador.
Ah, não, não, Afrânio. Não diminua seus méritos. Ele tem uma paixão, procurador. O visitante fez uma breve pausa. A paixão pelo dinheiro. E o que faz da vida? Afrânio ergueu os olhos para cima. Pensou e respondeu. Trabalha na casa de câmbio de um dos parentes. Ah, sim, sim, sim. Daí o procurador emudeceu, viu se não tinha ninguém no balcão e depois disse baixo. Pois veja qual é o caso. Hoje recebi uma informação de que vão matá-lo nessa noite. Aqui, o visitante não apenas lançou seu olhar para o procurador, como até o segurou por algum tempo, respondendo em seguida. Procurador, o senhor se referiu a mim em termos excessivamente lisonjeiros. Na minha opinião, não mereço seu relatório. Eu não tenho essa informação. O senhor é digno do mais alto grau, respondeu o procurador. Só que essa informação existe. Ouso perguntar de onde ela veio. Permita-me ainda não dizer nada além do que é fortuita, obscura e apócrifa. Porém, sou obrigada a prever tudo. Esse é o meu dever. E mais ainda, sou obrigada a crer em meus pressentimentos, que jamais me enganaram. Minha informação consiste em que um dos amigos secretos de Hadznotri, indignado com a monstruosa traição desse cambista, combinou com seus cúmplices assassiná-lo hoje à noite e atirar o dinheiro recebido pela traição no sumo sacerdote com a inscrição "Devolvo o dinheiro maldito". O chefe do serviço secreto não lançou mais seus olhares inesperados para o hegemon e continuou a escutá-lo com os olhos semicerrados enquanto Pilatos prosseguia. Imagine, o sumo sacerdote vai gostar de receber um presente desses em uma noite de festa? Não só vai gostar, respondeu o visitante rindo, como ainda acho, procurador, que vai provocar um escândalo bem grande. Sou da mesma opinião. É por isso que eu lhe peço que se ocupe desse caso, ou seja, tome todas as medidas para proteger Judas de Queriote. A ordem do hegemon será cumprida, disse Afrânio, mas devo tranquilizar o hegemon. O desígnio dos celerados é extraordinariamente difícil de ser realizado. Basta pensar. O visitante se virou enquanto falava e prosseguiu. Seguir o homem, matá-lo e depois descobrir quanto ele recebeu, daí dar um jeito de devolver o dinheiro a Caifás, e tudo isso em uma noite? E hoje? Mesmo assim, vou matá-lo hoje, respondeu Pilatos, obstinado. Estou lhe dizendo, tive o pressentimento. Jamais aconteceu de ele me enganar. Então, uma convulsão percorreu o rosto do procurador, que esfregou as mãos. Obedeço, replicou, submisso. O visitante levantando, aprumando-se e perguntando severo. Então vou matá-lo, hegemon? Sim, respondeu Pilatos. E toda a esperança resiste apenas na sua eficiência, que deixa todos maravilhados. O visitante ajustou o cinturão pesado debaixo da capa e disse: Tenho a honra de lhe desejar saúde e alegria. Ah, sim, foi o grito baixo de Pilatos. E eu me esqueci completamente. Estou lhe devendo. O visitante ficou admirado. Procurador, na verdade o senhor não me deve nada. Ah, como não? Quando cheguei a Yerushalayim, lembra-se, a multidão de mendigos? Eu queria jogar dinheiro para eles, mas estava sem, e peguei do senhor. Oh, procurador, era uma ninharia. É preciso se lembrar também das ninharias. Daí Pilatos se virou, levantou a capa jogada na poltrona atrás de si, tirou debaixo dela um saco de couro e entregou ao visitante. Esse se inclinou para recebê-lo, escondendo-o debaixo da capa. Espero, disse Pilatos, o informe sobre o enterro e também sobre esse caso de Judas de Queriote. Para hoje à noite. Ouça-me, Afrânio. Para hoje. A escolta receberá a ordem de me acordar assim que o senhor aparecer. Estarei à sua espera. Fico honrado, disse o chefe do serviço secreto, e virando-se saiu do balcão. Ouvia-se o crepitar de sua caminhada pela areia úmida do patamar. Depois a batida de suas botas ressoou pelo mármore entre os leões, e então sumiram suas pernas, e o ronco, e finalmente o capuz. Só então o procurador viu que já não havia mais sol, e chegara o crepúsculo. E aqui a gente termina o capítulo 25 com... aparentemente é a continuação, né, gente, da história de Pôncio Pilatos, escrita pelo mestre. Lá no comecinho da parte 1, da primeira parte, tinha um capítulo só falando de Pôncio Pilatos.
que já estava aquela introdução que foi a crucificação, né? Que aqui ele não usa um outro nome, né? E para se referir a Jesus. E aqui a gente tem, né, o personagem de Judas, né, que traiu Jesus, e ele quer que então o Afrânio, que é o comparsa dele lá, o chefe do serviço secreto, né, trabalha para Pôncio Pilatos, que proteja ele, que ele seja escoltado para que nada de ruim aconteça com ele, né? E agora o capítulo 26 se chama O Enterro. Então deixa eu beber uma água aqui pra gente dar sequência à leitura. Peraí. Vamos lá. Capítulo 26, O Enterro. Talvez esse crepúsculo tenha sido a razão para a aparência do procurador ter mudado tão bruscamente. Era como se tivesse envelhecido a olhos vistos, encurvado, e além disso, ficado perturbado. Olhou uma vez ao redor e por algum motivo estremeceu ao lançar o olhar sobre a poltrona vazia em cujo espaldar jazia a capa. Aproximava-se a noite de festa. As sombras do entardecer cumpriam seu papel, e aparentemente o procurador cansado teve a impressão de que alguém estava sentado na poltrona vazia. Cedendo à falta de coragem, o procurador mexeu na capa, largou-a e passou a correr pelo balcão, ora esfregando as mãos, ora acorrendo à mesa e apanhando a taça, ora parando e pondo-se a olhar para o piso de mosaico, como se tentasse decifrar os caracteres. Já era a segunda vez naquele dia que a angústia o atacava. Esfregando a têmpora, na qual restara apenas uma lembrança obtusa e algo surda da dor infernal da manhã, o procurador esforçava-se para compreender o motivo de seu tormento espiritual, e rapidamente compreendeu que naquele dia deixara escapar algo irrecuperável, e agora tentava corrigir a perda com algumas ações insignificantes, ínfimas e, acima de tudo, atrasadas. O auto-engano consistia em que o procurador tentava se convencer de que as ações daquela tarde não eram menos importantes do que a sentença da manhã. Mas era muito mal sucedido nessa tentativa. Em uma dessas idas e vindas, parou bruscamente e assobiou. E em resposta ao assobio, um latido baixo ressoou no crepúsculo, e um gigantesco cão de orelhas pontudas, pelo cinzento e coleira com chapas douradas, prorrompeu no balcão, vindo do jardim. Banga, banga! Foi o grito débil do procurador. O cão se ergueu sobre as patas traseiras e colocou as dianteiras no ombro do dono, quase derrubando-o no chão, dando uma lambida em sua face. O procurador sentou na poltrona. Banga, com a língua de fora e a respiração ofegante, deitou-se aos pés do dono, com alegria nos olhos porque terminara a tempestade, a única coisa no mundo que o intrépido cão temia, e também porque estava de novo lá, junto àquele homem que amava, respeitava e considerava o mais poderoso do mundo, o soberano de todas as pessoas, graças ao qual o próprio cão considerava um ser privilegiado, superior e especial. Porém, deitado aos seus pés, e mesmo sem olhar para ele, mas para o jardim, ao entardecer, o cão entendeu imediatamente que uma desgraça acontecera a seu dono. Por isso trocou de pose, levantou-se, ficou de lado e alojou as patas dianteiras e a cabeça nos joelhos do procurador, manchando de areia molhada as abas da capa. Provavelmente os atos de Banga queria dizer que se consolava o procurador e estava pronto para ir com ele de encontro à infelicidade. Tentava exprimir isso com os olhos virados para o dono e com as orelhas em pé e alerta. Assim ambos, cão e dono, olhando um para o outro, receberam a noite de festa no balcão. Nessa hora, o visitante do procurador encontrava-se bastante atarefado, saindo do patamar superior do jardim em frente ao balcão. Desceu a escada em direção ao terraço seguinte, virou à direita e foi dar na caserna situada no território do palácio. Nessa caserna estavam aquarteladas as 2 centúrias que haviam chegado com o procurador para as festas de Jerusalém, bem como a guarda secreta do procurador, comandada por aquele mesmo visitante. O visitante passou pouco tempo na caserna, não mais do que 10 minutos, porém
No decorrer desses 10 minutos, saíram da caserna do palácio 3 carros carregados de instrumentos para a trincheira e um barril de água. Os carros eram acompanhados por 15 homens de capa cinza a cavalo. Escoltados por eles, os carros saíram do território do palácio pelo portão de trás, rumaram para o oeste, deixaram as muralhas da cidade pelo portão e seguiram por um atalho, primeiro para a estrada de Belém e depois ao norte, chegando ao cruzamento no portão de Hebron, encaminhando-se então para a estrada de Jafá, que durante o dia fora percorrida pela procissão dos condenados à morte, e nessa hora já estava escuro e a lua assomava no horizonte. Logo depois da saída dos carros com o comando que o escoltava, o visitante do procurador também partiu do território do palácio a cavalo, trajando um quiton escuro e gasto. Não se dirigia para fora, e sim para dentro da cidade. Algum tempo depois, podia ser visto se aproximando da fortaleza Antônia, localizada no norte e bastante perto do grande templo. O visitante também passou bem pouco tempo na fortaleza, e depois seu rastro apareceu na Cidade Baixa, em suas ruas tortas e enredadas. Chegou lá, já montado em uma mula. Bom conhecedor da cidade, o visitante achou facilmente a rua que precisava. Tinha o nome de Rua dos Gregos, já que nela se localizavam algumas vendas de gregos, dentre as quais uma de tapetes. Ele parou a mula exatamente nessa, e descendo e amarrando na argola da porta. A venda já estava fechada. O visitante entrou por uma cancela do lado da entrada da venda e foi dar um pátiozinho quadrado, cercado de galpões. Contornando o pátio pelo canto, viu-se no terraço de pedra, coberto de eira, de uma moradia, e olhou ao redor. Estava escuro na casinha e nos galpões. As luzes ainda não tinham se acendido. Ele chamou em voz baixa: Nisa! E a esse chamado uma porta rangeu, e na penumbra, ao entardecer, apareceu no jardim uma jovem sem véu. Ela se debruçou no peitoril do terraço, perscrutando aflita, querendo descobrir quem tinha chegado. Ao reconhecer o recém-chegado, deu um sorriso de saudação, meneando a cabeça e acenando. Está sozinha? Perguntou Afrânio baixo em grego. Sim, sussurrou a mulher do terraço. Meu marido foi para Cesareia de manhã. A mulher lançou um olhar para a porta e acrescentou, cochichando. Mas a serva está em casa. Daí fez um gesto que queria dizer, entre. Afrânio olhou ao redor e subiu os degraus de pedra. E depois disso a mulher e ele sumiram dentro da casinha. Afrânio passou bem pouco tempo com essa mulher, não mais do que 5 minutos. E depois disso, deixou a casa e o terraço, desceu mais o capuz sobre os olhos e saiu à rua. Nessa hora, os castiçais já estavam acesos nas casas. O tumulto pré-festa ainda era muito grande. E Afrânio, com sua mula, perdeu-se na torrente de transeuntes e cavaleiros. Ninguém sabe aonde foi. Ao ficar sozinha, a mulher que Afrânio chamara de Nisa começou a se trocar com muita pressa. Porém, por mais difícil que fosse encontrar o que precisava no quarto escuro, não acendeu o castiçal e nem chamou a serva. Só depois que estava pronta, com um véu escuro na cabeça, sua voz soou na cozinha. Se alguém perguntar por mim, diga que eu fui visitar Enanta. Na escuridão ouviu-se o resmungo da velha serva. Enanta? Essa Enanta. Seu marido a proibiu de visitá-la. É uma alcoviteira, essa sua Enanta. Vou dizer ao marido. Ora, calada, retrucou Nisa, esgueirando-se como uma sombra para fora da casinha. As sandálias de Nisa ressoavam pela laje de pedra do pátiozinho. Com um resmungo, a serva abriu a porta do terraço e Nisa saiu de casa. Nessa mesma hora, em outra travessa da Cidade Baixa, uma travessa angulosa, cujos degraus levavam a um dos lagos da cidade, da cancela de uma mísera casa, cuja parede sem janela dava para a travessa, e a outra para o pátio, saiu um jovem de barbicha bem cuidada, um homem de kefie todo branco, talia azul e novo, de festa, com borlas embaixo e sandálias novas e rangentes. O belo rapaz de nariz aquilino, enfeitado para a festa, andava com ânimo, olhando transeuntes que se apressavam para casa para o repasto festivo, olhando uma janela a se acender depois da outra.
O jovem seguiu o caminho que, passando pelo bazar, levava ao palácio do sumo sacerdote Caifás, situado no sopé da colina do templo. Algum tempo depois era possível vê-lo cruzar os portões do palácio de Caifás e algum tempo depois saindo do palácio. Depois de visitar o palácio, no qual já ardiam castiçais e tochas, no qual havia balbúrdia da festa, o jovem andou com ainda mais ânimo e ainda mais alegria, apressando-se para voltar para a cidade baixa. Na mesma esquina em que a rua desembocava na praça do bazar, entre o fervor e o tumulto, foi ultrapassado por uma mulher de véu escuro, descido até os olhos, e passos ligeiros como de dança. Ao ultrapassar o belo jovem, a mulher ergueu o véu momentaneamente e lançou um olhar para ele. Porém, não apenas desacelerou o passo, como o apressou, como que tentando se esconder daquele que já havia ultrapassado. O jovem não apenas reparou na mulher, como a reconheceu, e ao fazê-lo, estremeceu, parou, olhou para suas costas com perplexidade e imediatamente se lançou em seu encalço. Por pouco, não derrubando um transeunte, com um cântaro na mão, o jovem alcançou a mulher e, com a respiração pesada de emoção, chamou-a. Nisa! A mulher se virou e semicerrou os olhos, exprimindo com o rosto, além disso, um enfado frio, e respondeu secamente e em grego. Ah, Judas, é você? Eu não reconheci de cara. Aliás, isso é bom. Temos a crença de quem não é reconhecido fica rico. Emocionado a ponto de o coração começar a dar pulos, como uma ave coberta por véu negro, Judas perguntou com um sussurro entrecortado, temendo ser ouvido pelos passantes. Para onde você vai, Nisa? E por que você quer saber? Respondeu Nisa, desacelerando o passo e fitando Judas com desdém. Então, a voz de Judas adquiriu um tom infantil e ele sussurrou, desconcertado. Mas como assim? Afinal, nós combinamos? Eu queria ir para sua casa. Você disse que estaria em casa a noite inteira. Ah, não, respondeu Nisa, esticando caprichosamente o lábio inferior. O que fez Judas ter a impressão de que seu rosto, o mais belo que vira na vida, tornara-se ainda mais belo. Fiquei entediada. Vocês estão em festa. O que quer que eu faça? Ficar sentada ouvindo você suspirando no terraço? E além disso, ficar com medo da serva contar tudo para o meu marido? Não. Decidi ir ouvir os rouxinóis fora da cidade. Como assim fora da cidade? Perguntou Judas atônito. Sozinha? Sozinha, claro, respondeu Nisa. Permita-me acompanhá-la, propôs Judas, arquejando. Seus pensamentos se turvavam. Esquecia-se de tudo no mundo e fitava com olhos suplicantes os olhos azuis de Nisa, que agora pareciam pretos. Nisa não respondeu e apertou o passo. Por que está calada, Nisa? Perguntou Judas, queixoso, ajustando o seu passo ao dela. Será que vou me entediar com você? Respondeu Nisa de repente, parando. Entre os pensamentos de Judas se confundiram de todo. Pois bem, Nisa, por fim, abrandou-se. Vamos! Mas para onde? Para onde? Espere. Vamos àquele patiozinho para combinar, pois tenho medo de que algum conhecido me veja e depois diga que eu estava na rua com um amante. Então Nisa e Judas sumiram do bazar. Cochichavam na entrada de algum pátio. Vá para a herdade das oliveiras, sussurrou Nisa, puxando o véu sobre os olhos e virando-se à passagem de um homem que vinha pela entrada com um balde. Para o Getsemane, atrás do Cedron, entendeu? Sim. Vou na frente, prosseguiu Nisa. E você não me siga, e se afaste. Vou sair na frente. Quando você passar pela torrente, sabe onde é a gruta? Sei. Você vai passar pela prensa das oliveiras, acima, e virará para a gruta. Eu estarei lá. Só que não pode ousar vir agora, mesmo atrás de mim. Tenha paciência, espere aqui. E com essas palavras, a Nisa saiu da entrada, como se nem tivesse falado com Judas. Judas ficou algum tempo sozinho na entrada, tentando organizar os pensamentos dispersos.
e dentre eles havia a ideia de como explicaria a sua ausência no repasto da festa da casa dos pais. Judas pôs-se a imaginar alguma mentira, porém em sua agitação não conseguiu pensar ou inventar nada adequado, e contra sua vontade as pernas o levaram para fora da entrada. Agora mudara de caminho. Não mais se apressava para a cidade baixa, mas voltava para o palácio de Caifás. Agora Judas mal via quem o rodeava. A festa já tomara a cidade. Agora não apenas havia luz nas janelas em volta de Judas, como já se ouviam os cânticos de louvor. Os últimos retardatários atiçavam os burros, gritando com eles. As pernas sozinhas levavam Judas, e ele não reparou ao passar voando pelo musgo da torre de Antônia, não ouviu o bramido dos clarins da fortaleza, não prestou atenção alguma na patrulha romana montada que vertia uma luz inquieta em seu caminho como um archote. Ao passar pela torre, virando-se, viu 2 candelabros gigantescos de 5 velas a arder acima do templo, a uma altura assustadora. Judas, porém, também os distinguiu de forma confusa, pois a impressão de que sobre Jerusalém ardiam 10 lâmpadas de dimensões inauditas, brigando com a luz de única lâmpada que se erguia cada vez mais alto sobre Jerusalém, a lâmpada da lua. Judas agora não queria saber de nada. Apressava-se na direção dos portões de Getsemane. Queria deixar a cidade o quanto antes. De tempos em tempos, parecia-lhe que, à sua frente, entre as costas e os rostos dos transeuntes, cintilava uma figura a dançar, chamando-o para si. Mas era um engano. Compreendia que Nisa estava muito adiantada à sua frente. Judas passou correndo pelas casas de câmbio e foi dar por fim nos portões de Getsemane. Neles, ardendo de impaciência, teve de se deter a si mesmo. Camelos entravam na cidade, tendo atrás de si uma patrulha militar síria, que Judas amaldiçoou mentalmente. Tudo, porém, acaba. O impaciente Judas já estava fora dos muros da cidade. À sua esquerda havia um pequeno cemitério, e ao lado dele umas tendas listradas de peregrinos. Atravessando a estrada empoeirada coberta pelo luar, apressou-se para a torrente do Cedron, para cruzá-la. A água murmurava, suave a seus pés, saltitando de pedra em pedra, e por fim se viu na margem oposta do Getsemane e constatou, com grande alegria, que a estrada abaixo dos jardins agora estava vazia. Não muito longe, já se avistavam os portões semidestruídos da herdade de oliveiras de Getsemane. Depois do sufoco da cidade, Judas se espandou com o aroma estonteante da noite de primavera. Através da cerca do jardim escorria das clareiras de Getsemane uma onda de aroma de mirto e acácia. Ninguém vigiava os portões. Não havia ninguém neles. E dentro de alguns minutos, Judas já corria à sombra misteriosa das imensas oliveiras frondosas. A estrada levava para a colina. Judas subia, com a respiração pesada, saindo de tempos em tempos da escuridão para os tapetes bordados pela lua, que lhe recordavam os tapetes que vira na venda do marido ciumento de Nisa. Algum tempo depois surgiram na clareira, à esquerda de Judas, a prensa de oliveiras, com a pesada roda de pedra, e um monte de barris. Não havia ninguém no jardim. Os trabalhos haviam se encerrado no poente. Não havia viva alma no jardim, e coros de rouxinóis tiniam e se esparramavam acima de Judas. O objetivo de Judas estava próximo. Sabia que à direita, na escuridão, começaria agora a ouvir o suave murmúrio da água caindo na gruta. Assim foi ouvi-lo. O tempo ficou ainda mais fresco. Judas já ouviu o sussurro da água. Então desacelerou o passo e exclamou, baixo. Nisa? Porém, em vez de Nisa, pulou na estrada, despregando-se do tronco grosso de uma oliveira. Uma figura atarracada, e viu-se o brilho de algo em sua mão, que logo se extinguiu. Judas, com seu grito fraco, lançou-se para trás, mas um segundo homem lhe barrou o caminho. O primeiro que estava na frente perguntou a Judas: Quanto acabou de receber? Diga, se quiser continuar vivo. A esperança se acendeu no coração de Judas. Gritou, desesperado: 30
tetradracmas. 30 tetradracmas. Tudo que recebi está comigo. Veja o dinheiro, leve-o, mas me deixe com vida. O homem da frente arrancou imediatamente a bolsa das mãos de Judas. E naquele mesmo instante uma faca saiu voando às costas de Judas e golpeou o apaixonado abaixo da omopata, como um relâmpago. Judas deu um tranco para a frente, lançando para o ar mãos e dedos torcidos, e o homem da frente alcançou Judas com sua faca, cravando até o punho no coração. Nisa! Judas proferiu, não com sua alta e limpa voz de jovem, mas com uma voz baixa e de censura, para depois não emitir mais nenhum som. Seu corpo bateu com tanta força na terra que ela ressoou. Então uma terceira figura assomou na estrada, e esse terceiro estava de capa com capuz. Não demorem, ordenou. Os assassinos rapidamente empacotaram em um couro a bolsa com o bilhete entregue pelo terceiro e ataram com um barbante. O segundo enfiou o embrulho no peito, e ambos os assassinos saíram da estrada, e a escuridão os tragou com as oliveiras. O terceiro se agachou perto do morto e contemplou seu rosto. Na sombra, pareceu o observador branco como giz, e dotado de certa beleza espiritualizada. Alguns segundos depois, já não havia viva alma na estrada. O corpo exâmine jazia de braços abertos. O pé esquerdo caíra sob uma mancha de luar, de modo que dava para ver com nitidez cada correia da sandália. Nessa hora, o canto dos rouxinóis ressoava por todo o jardim de Getsemane. Para onde se dirigiram os dois matadores de Judas, ninguém sabe, mas o trajeto do terceiro homem de capuz é conhecido. Deixando a estradinha, lançou-se para o matagal de árvores de oliva, encaminhando-se para o sul. Pulou a cerca do jardim, longe do portão principal, no canto sul, onde as pedras de cima da alvenaria tinham caído. Logo estava à margem do Cédron. Então entrou na água, onde passou algum tempo, até avistar ao longe as silhuetas de 2 cavalos com homens montados. Os cavalos também se encontravam na torrente. A água corria, molhando-se os cascos. Um palafreneiro estava sentado em um dos cavalos. O homem de capuz montou no outro, e ambos percorreram a torrente devagar, e dava para ouvir as pedras crepitando sobre os cascos dos cavalos. Depois os jinetes saíram da água, encaminharam-se para a margem de Jerusalém e seguiram a passo sobre os muros da cidade. Então o palafreneiro se separou, partiu a galope e sumiu da vista. Enquanto o homem de capuz deteve o cavalo, apeou em uma estrada deserta, tirou a capa, virou-a do avesso, sacou debaixo da capa um elmo simples e sem pluma e o envergou. O homem montado no cavalo trajava agora clame militar e uma espada curta na cintura. Moveu as rédeas e o ardente corcel de cavalaria partiu a trote, sacudindo o ginete. Agora o caminho era curto. O ginete dirigi-se para o portão sul de Jerusalém. Sob o arco do portão dançavam e saltitavam as chamas irrequietas das tochas. Os soldados da guarda da segunda centúria da legião fulminata estavam sentados em bancos de pedras, jogando dados. Ao ver o militar chegando, os soldados se levantaram dos lugares, o militar fez um aceno e entrou na cidade. A cidade estava inundada de luzes festivas. Em todas as janelas brincava a chama dos candelabros, e por toda parte, confundindo-se em um coro desordenado, soavam os cânticos. Lançando olhares esporádicos para as janelas que davam para a rua, o ginete podia ver gente à mesa da festa, na qual havia carne de cabrito e taças de vinho entre pratos com ervas amargas. Assobiando uma canção tranquila, o ginete avançava a trote, sossegado pelas ruas desertas da Cidade Baixa, dirigindo-se para a torre de Antônia, fitando de vez em quando os castiçais de 5 velas, nunca vistos em lugar nenhum no mundo, que ardiam acima do templo, ou a lua, que pairava ainda mais alto do que os castiçais. O palácio de Herodes, o Grande, não tinha nenhuma participação nas solenidades da noite de Páscoa. Nos aposentos anexos do palácio, virados para o sul, em que estavam instalados os oficiais das cortes romanas e o legado da legião, as luzes se encontravam acesas, sentia-se algum movimento e vida,
mas a parte dianteira, principal, onde residia o único involuntário inquilino do palácio, o procurador, toda ela, com suas colunatas e estátuas de ouro, achava-se como que ofuscada pelo brilho da lua. Dentro do palácio reinavam as trevas e o silêncio, e ali o procurador, como dissera Afrânio, não desejava ingressar. Mandou que preparasse seu leito no balcão, onde jantara e conduzira o interrogatório de manhã. O procurador estava deitado na cama arrumada, mas o sono não queria ir até ele. A lua desnuda pairava alto no céu límpido, e o procurador ficou horas sem desviar o olhar dela. Cerca da meia-noite, e o sono finalmente se apiedou do hegemon. Bocejando convulsivamente, o procurador desabotoou e largou a capa. Tirou o cinturão, com um largo punhal no braço de aço na bainha, que lhe circundava a camisa, deitou-o na poltrona junto ao leito, tirou as sandálias e se estigou. Banga imediatamente pulou para cima da cama, deitando-se ao seu lado, cabeça com cabeça, e o procurador, colocando a mão no pescoço do cão, cerrou por fim os olhos. Só então o cão também adormeceu. O leito estava na penumbra, escondido da lua por uma coluna. Só que uma faixa de luar estendia-se até ele, vinda dos degraus do terraço. E bastou o procurador perder a ligação com a realidade que o rodeava para se encaminhar sem demora para o caminho iluminado, subindo por ele até a lua. No sono, chegou até a rir da felicidade por tudo e se arranjar de forma tão maravilhosa e irrepetível no caminho azul e diáfano. E acompanhado de Banga, e ao seu lado ia o filósofo vagabundo. Discutiam algo muito complexo e importante, e um não conseguia suplantar o outro. Não coincidiram em nada, o que tornava a discussão especialmente interessante e interminável. Deduz que a discussão daquele dia revelara-se mais puro mal-entendido. Se aquele mesmo filósofo que ideara aquela coisa tão absurda e improvável de que as pessoas são boas e a seu lado, consequentemente, estava vivo. E claro que era absolutamente horrível até mesmo pensar que uma pessoa daquelas pudesse ser executada. Não houvera execução, não houvera. Eis o fascínio daquela excursão escadaria lunar acima. Tinha todo o tempo livre se quisesse. A tempestade só chegaria ao atardecer, e a covardia era, sem dúvida, um vício dos mais terríveis. Assim falara Yeshua HaNotzri. Não, filósofo, retruco-lhe, é o mais terrível dos vícios. Assim, por exemplo, o atual procurador da Judéia e ex-tribuno da legião não fora covarde quando, no Vale das Virgens, os ferozes germanos por pouco não despedaçaram mata-ratos. Mas, perdão, filósofo, será que, na sua opinião, é admissível a ideia de que, por causa de um homem que cometeu um crime contra César, o procurador da Judéia arruinasse sua carreira? Sim, sim. Pilatos gemia e soluçava no sono. É óbvio que arruinaria. Pela manhã não teria arruinado, mas agora à noite, tendo pesado tudo, concordava em arruinar. Faria de tudo para poupar da execução. O sonhador, um médico doido, que não tinha culpa de nada. Agora estaremos juntos para sempre, disse-lhe em sonho o filósofo vagabundo e esfarrapado, que por algum motivo se colocara no caminho do cavaleiro da lança dourada. Onde estiver um, quer dizer que também estará o outro. Ao falarem de mim, imediatamente estarão falando também de você. Eu, um enjeitado, filho de pais desconhecidos, e você, filho de um rei astrólogo e da filha do moleiro, a bela Pila. Sim, e não se esqueça, lembre-se de mim, o filho do astrólogo, rogou Pilatos em sonho, e tendo obtido em sonho o assentimento do mendigo de En-Sahid, que ia ao seu lado, o cruel procurador da Judéia chorou de alegria e sorriu em seu sono. Tudo isso era bom, mas tornou mais horrível o despertar do hegemon. Banga se pôs a ladrar para a lua, e o caminho azul escorregadio como que untado de óleo ruiu diante do procurador. Abriu os olhos e a primeira coisa que se lembrou foi que houvera execução. A primeira coisa que o procurador fez foi um gesto habitual de agarrar Banga pela coleira, e depois, com os olhos doentes, passou a procurar a lua, e viu que ela se afastara um pouco para o lado, e ficara prateada.
Sua luz era interrompida por uma luz desagradável e inquieta que brincava no balcão. Diante de seus olhos, uma tocha ardia e soltava fumaça na mão do centurião mata-ratos, aquele que a segurava, espreitava a fera perigosa que se preparava para pular. Não se mexa, Banga, disse o procurador com voz doentia, e tossiu, protegendo-se da chama com a mão. Prosseguiu: nem à noite, nem ao luar tenho sossego. Ó deuses, seu ofício também é ruim, Marcos. Tem que mutilar soldados. Marcos fitou com a maior perplexidade o procurador, que caiu em si. Para atenuar as palavras proferidas em vão durante o sono, o procurador disse: não se ofenda, centurião. Repito que minha posição é ainda pior. Em que posso ser útil? O chefe da guarda secreta chegou, informou Marcos, tranquilo. Chame-o, ordenou o procurador, limpando a garganta com uma tossida e pondo-se a procurar as sandálias com os pés descalços. A chama brincava nas colunas. As cáligas do centurião ressoavam pelo mosaico. O centurião saiu para o jardim. Nem ao luar tenho sossego, disse o procurador para si mesmo, rangendo os dentes. No lugar do centurião, um homem de capuz apareceu no balcão. Banga, não se mexa, disse o procurador em voz baixa, batendo na nuca do cão. Antes de começar a falar, Afrânio, como era de hábito, olhou ao redor, foi até a sombra e depois de se certificar de que não havia mais ninguém no balcão, além de Banga, disse em voz baixa: peço-lhe que me leve a julgamento, procurador. O senhor estava certo. Não consegui proteger Judas de Queriote, que foi assassinado. Peço de ser demitido e levado a julgamento. Afrânio teve a impressão de que 4 olhos o fitavam, o do cão e o de lobo. Afrânio sacou da clâmide a bolsa encrustada de sangue, lacrada com 2 selos. Essa é a bolsa do dinheiro que os assassinos jogaram na casa do sumo sacerdote Caifás. O sangue da bolsa é o sangue de Judas de Queriote. Interesso-me em saber quanto tem aí, perguntou Pilatos, inclinando-se para a bolsa. 30 tetracramas. O procurador riu e disse: é pouco. Afrânio ficou em silêncio. Onde está o morto? Isso eu não sei, respondeu com calma dignidade o homem que jamais se separara do seu capuz. Hoje de manhã vamos começar as buscas. O procurador se sobressaltou, largando as correias das sandálias, que não conseguia atar de jeito nenhum. Mas o senhor sabe com certeza se ele foi morto? O procurador recebeu uma resposta seca. Procurador, trabalho na Judéia há 15 anos. Comecei a servir no tempo de Valério Grato. Não tenho que ver o cadáver para dizer que a pessoa foi morta. E assim lhe relato que aquele que chamavam de Judas, da cidade de Queriote, foi morto algumas horas atrás. Desculpe-me, Afrânio, respondeu Pilatos. Eu ainda não acordei propriamente. Por isso disse o que disse. Durmo mal, riu o procurador. E vejo o luar em sonho o tempo todo. Imagine, que ridículo, como se eu passeasse nesse luar. Pois bem, queria saber quais são as suas hipóteses nesse caso. Onde vai começar as buscas? Sente-se, chefe do serviço secreto. Afrânio fez uma reverência, aproximou-se à poltrona da cama e se sentou, fazendo a espada retinir. Vou começar as buscas não muito longe da prensa de oliveiras do jardim de Getsemane. Sei. E por onde exatamente lá? Hegemon, no meu entendimento, Judas não foi assassinado dentro de Jerusalém, nem longe da cidade. Foi morto nos arredores de Jerusalém. Considero um dos mais destacados especialistas no seu assunto. Não sei, por sinal, como andam as coisas em Roma, mas nas colônias não há ninguém igual ao senhor. Explique-me o porquê. Eu não consigo admitir de jeito nenhum a ideia, disse Afrânio, não muito alto, de que Judas caiu nas mãos de gente suspeita nos limites da cidade. Não dá para matar em segredo na rua. Quer dizer que teriam de atraí-lo a algum porão? Só que meu pessoal já o procurou na Cidade Baixa e, sem dúvida, o teria encontrado. Então, ele não está dentro da cidade. Isso eu posso assegurar. Se estivesse sido assassinado longe da cidade, esse pacote de dinheiro não poderia ter sido jogado tão rápido. Mataram-no nas redondezas da cidade. Conseguiram atraí-lo para fora. Não concebo como isso poderia ser feito. Sim, procurador, trata-se da questão mais difícil de todo o caso,
e eu mesmo não sei como se vou conseguir resolvê-la. De fato é um enigma. Em noite de festa, um fiel sai da cidade sem que saiba o motivo, abandonando o repasto da Páscoa e lá morre. Quem e o que poderia atraí-lo e como? Não teria sido uma mulher? Perguntou de repente o procurador, inspirado. Afrânio respondeu calmo e sério. De jeito nenhum, procurador. Essa possibilidade está totalmente excluída. É preciso raciocinar com lógica. Quem estava interessado na morte de Judas? Uns fantasistas vagabundos, um pequeno círculo no qual, antes de tudo, não havia mulheres. Para se casar, procurador, é preciso ter dinheiro. Para colocar uma pessoa no mundo, também. Mas para matar um homem com a ajuda de uma mulher é preciso ter muito dinheiro. E isso esses vagabundos não têm. Não tem mulher nesse caso, procurador. E digo mais, uma explicação dessas para o assassinato só pode desviar das pistas, atrapalhar o inquérito e me confundir. Vejo que tem toda a razão, Afrânio, disse Pilatos. Eu apenas me permiti exprimir a minha hipótese. Infelizmente ela é equivocada, procurador. Mas e daí, então? Exclamou o procurador, examinando o rosto de Afrânio com ávida curiosidade. Acho que foi tudo por dinheiro. Que notícia notável, que ideia notável. Mas quem poderia lhe oferecer dinheiro à noite, fora da cidade, e por quê? Ah, não, procurador, não é isso. Tenho apenas uma hipótese, e se ela estiver errada, não vou encontrar outra explicação. Afrânio aproximou-se do procurador, inclinando-se, e passou a sussurrar. Judas queria esconder o seu dinheiro em algum lugar retirado, que só ele conhecia. Uma explicação muito sutil. Então, pelo visto, as coisas foram assim. Agora estou entendendo. Não foi atraído por gente, mas por sua própria ideia. Sim, é isso. Isso. Judas era desconfiado. Escondia dinheiro das pessoas. Sim, o senhor disse, em Getsemane. E o motivo pelo qual o senhor tem a intenção de procurar exatamente lá, eu confesso que eu não entendo. Ó, procurador, isso é o mais simples. Ninguém vai esconder dinheiro em estrada, em lugares abertos e desertos. Judas não estava nem na estrada de Hebron, nem na estrada de Betânia. Devia estar em algum lugar protegido e retirado, com árvores. É muito simples, e não tem lugar assim em Jerusalém, a não ser em Getsemane. Ele não podia ir longe. O senhor me convenceu de todo. Pois bem, que fazer agora? Vou começar sem demora a buscar os assassinos que seguiram Judas fora da cidade, e ao mesmo tempo, como já me anunciei, vou me apresentar para julgamento. Por quê? Minha guarda perdeu-o à noite no bazar, depois de ele deixar o palácio de Caifás. Não concebo como isso aconteceu. Jamais houve uma coisa dessas na minha vida. Ele foi colocado sob vigilância logo depois da nossa conversa. Porém, na região do bazar, foi para algum lugar. Descreveu uma volta tão estranha que sumiu sem deixar rastros. Certo. Notifico-o que não creio necessário submetê-lo a julgamento. O senhor fez todo o possível e ninguém no mundo, daí o procurador sorriu, saberia fazer melhor do que o senhor. Puna os agentes que perderam Judas. Mas mesmo assim advirto que não desejo que essa punição seja demasiado severa. No final das contas, fizemos de tudo para tomar conta desse desgraçado. Ah, esqueci de perguntar. O procurador enxugou a testa. Que jeito eles deram para jogar o dinheiro em Caifás? Veja bem, procurador, isso não é especialmente complicado. Os Vingadores foram para a retaguarda do Palácio de Caifás, lá onde a travessa é mais alta que o pátio dos fundos. Jogaram um pacote por cima da cerca. Com um bilhete? Sim, procurador, exatamente como o senhor supôs. E a propósito, daí Afrânio arrancou o lacre do pacote, exibindo a Pilatos seu interior. Perdão, Afrânio, o que está fazendo? Esses selos são provavelmente do tempo. O procurador não deve se preocupar com essa questão, respondeu Afrânio, fechando o pacote. Por acaso o senhor tem todos os selos? Perguntou Pilatos, rindo-se. Não poderia ser de outra forma, procurador, responde Afrânio, bastante severo e sem nenhum riso. Imagino como foi na casa de Caifás. Sim, procurador. Isso causou uma comoção muito grande. Chamaram-me sem demora. Mesmo na penumbra dava para ver o brilho nos olhos de Pilatos. Interessante.
Ouso objetar, procurador, não foi interessante. A coisa mais chata e cansativa. Quando perguntei se fizeram um pagamento em dinheiro a alguém no Palácio de Caifás, disseram-me categoricamente que não. Ah, é? Bem, se não pagaram, então não pagaram. Vai ficar mais difícil achar os assassinos. Absolutamente certo, procurador. Bem, Afrânio, veja o que subitamente me passou pela cabeça será que ele não deu um fim a si mesmo? Ah, não, procurador, respondeu Afrânio, chegando a recuar na poltrona de espanto. Perdoe-me, mas isso é absolutamente improvável. Ah, nessa cidade tudo é provável. Eu estou pronto a apostar que em um curto espaço de tempo, boatos a esse respeito vão se espalhar pela cidade inteira. Daí Afrânio lançou seu olhar para o procurador. Pensou e respondeu. Isso é possível, procurador. O procurador visivelmente não conseguia largar essa questão do assassinato do homem de Queriote, embora tudo já estivesse claro, e disse ainda em tom algo sonhador. Gostaria de ver como o mataram. Foi morto com arte extraordinária, procurador, respondeu Afrânio, fitando o procurador com certa ironia. Como o senhor sabe? Tenha bondade de prestar atenção na bolsa, procurador, respondeu Afrânio. Asseguro-lhe que o sangue de Judas jorrou aos borbotões. Procurador, já vi muitos assassinatos na minha vida. Então ele, obviamente, não vai mais se erguer? Não, procurador. Ele vai se erguer, respondeu Afrânio, com um riso filósofo, quando soarem as trompetas do Messias pelo qual eles esperam aqui. Mas não antes disso. Estou satisfeito, Afrânio. Essa questão está clara. Passemos ao enterro. Os condenados foram enterrados, procurador. Oh, Afrânio, submetê-lo a julgamento seria um crime. O senhor é digno da mais alta recompensa. E como foi? Afrânio começou a contar, e contou que na hora em que se ocupava em pessoa do caso de Judas, um comando da guarda secreta, chefiado por um auxiliar, chegou à colina ao cair da noite. No cume, não localizou um dos corpos. Pilatos estremeceu e disse rouco. Como eu não previ isso. Não precisa se preocupar, procurador, disse Afrânio, prosseguindo com o relato. Levantaram os corpos de Dismas e Gestas com os olhos arrancados por aves de rapinas, e imediatamente se lançaram à busca do terceiro corpo. Localizaram-no bem no tempo, certo homem. Mateus Levi? Pilatos disse, não de forma interrogativa, mas afirmativa. Sim, procurador. Mateus Levi escondera-se em uma caverna na encosta norte do Monte Calvário para esperar a escuridão. O corpo nu de Ha-Notsi estava com ele. Quando a guarda entrou na caverna com as tochas, Mateus Levi caiu no desespero e no ódio. Gritava não ter cometido crime nenhum e que qualquer pessoa, de acordo com a lei, tinha o direito de sepultar um criminoso executado se o desejasse. Mateus Levi disse que não queria se separar daquele corpo. Estava agitado, ora berrando coisas desconexas, ora pedindo, ora ameaçando e amaldiçoando. Tiveram que prendê-lo? Perguntou Pilatos, sombrio. Não, procurador, não, respondeu Afrânio de modo bem tranquilizador. Conseguiram acalmar o intrépido louco, explicando-lhe que o corpo seria enterrado. Levi, ao compreender o que lhe disseram, sossegou, mas declarou que não iria a parte alguma e desejava participar do enterro. Disse que não partiria nem que tentassem matá-lo, e chegou até a oferecer para isso uma faca de pão que levava consigo. Enxotaram-no? Perguntou Pilatos com voz abafada. Não, procurador, não. Meu auxiliar permitiu que participasse do enterro. Que auxiliar seu estava no comando? Perguntou Pilatos. Toumai, respondeu Afrânio, acrescentando inquieto. Por acaso cometeu erro? Prossiga, respondeu Pilatos. Não houve erro. Aliás, estou começando a ficar atrapalhado. Afrânio, pelo visto estou tratando como uma pessoa que jamais comete erros. Essa pessoa é o senhor. Mateus Levi foi levado para um carro, junto com os corpos dos condenados, e 2 horas mais tarde chegaram a um desfiladeiro deserto, ao norte de Jerusalém. Lá, trabalhando em turnos, em 1 hora o comando abriu uma cova profunda e enterrou os 3 condenados. Despidos? Não, procurador. O comando levara consigo quitons para esse fim. Colocaram anéis nos dedos dos sepultados, com uma estria no de Yeshua, com 2 no de Dismas e 3 no de Gestas. A cova foi fechada e coberta de pedras. Toumai sabe qual é o sinal do reconhecimento. Ah, se eu tivesse podido antecipar, disse Pilatos, francindo o senho. Precisaria dar uma olhada nesse Mateus Levi.
Ele está aqui, procurador. Arregalando bem os olhos, Pilatos fitou Afrânio por algum tempo e depois disse o seguinte: agradeço-lhe por tudo que fez nesse caso. Peço que amanhã me envie Tomai, notificando-o previamente que eu estou satisfeito com ele e o Sr. Afrânio. Daí o procurador tirou do bolso do cinto que estava no chão um anel, que entregou ao chefe do serviço secreto. Peço que aceite isso como lembrança. Afrânio inclinou-se, dizendo: com muita honra, procurador. Peço uma recompensa para o comando que procedeu ao enterro. Para os agentes que perderam Judas, uma advertência. E que Mateus Levi venha agora para cá. Preciso de detalhes no caso de Yeshua. As ordens, procurador, replicou Afrânio, começando a se afastar e fazer reverências, enquanto o procurador batia palmas e gritava: para cá venham, castiçais na colunata. Afrânio já saíra para o jardim e, atrás de Pilatos, luzes cintilavam nas mãos dos servos. 3 castiçais apareceram na mesa em frente ao procurador, e a noite de luar imediatamente se retirou para o jardim, como se Afrânio a tivesse levado consigo. No lugar de Afrânio, assomou ao balcão um homem desconhecido, pequeno e magro, com um centurião gigante. Esse segundo, ao captar o olhar do procurador, retirou-se imediatamente para o jardim e desapareceu. O procurador estudou o recém-chegado com os olhos ávidos e algo assustados. Assim se olha para alguém de que se ouviu falar muito, em que se pensou e que finalmente apareceu. O recém-chegado de uns 40 anos, escuro, maltrapilho, coberto de lama ressequida, olhava de soslaio como um lobo. Em suma, era bastante desagradável de ver, e mais do que qualquer coisa, parecia um mendigo da cidade, dos muitos que se acotovelam nos terraços do templo ou dos balzares da barulhenta e imunda cidade baixa. O silêncio se prolongou por muito tempo, sendo quebrado pela estranha conduta do homem levado a Pilatos. Seu rosto se alterou, ele cambaleou, e se não tivesse agarrado a borda na mesa com a mão suja, teria caído. O que você tem? Perguntou-lhe Pilatos. Nada, respondeu Mateus Levi, fazendo um movimento de quem engole. Seu pescoço magro, nu e sujo, se avolumou e voltou a cair. O que você tem? Responda, repetiu Pilatos. Estou cansado, respondeu Levi, olhando para o chão de forma sombria. Sente-se, disse Pilatos, apontando para a poltrona. Levi fitou o procurador com desconfiança, moveu-se até a poltrona e olhou de esguelha e assustado para seus braços dourados, sentando-se não na poltrona, mas ao lado dela, no chão. Explique-se. Por que não se sentou na poltrona? Perguntou Pilatos. Estou imundo, vou manchá-la, disse Levi, olhando para o solo. Agora vão lhe dar de comer. Não quero comer, respondeu Levi. Por que mentir? Perguntou Pilatos em voz baixa. Você não comeu o dia inteiro e talvez até por mais tempo. Pois bem, não coma. Chamei-o para que me mostre a faca que estava com você. Os soldados tiraram-na de mim ao me trazer para cá, respondeu Levi, acrescentando sombrio. Crê-me, posso devolvê-la à dona. Eu a roubei. Para quê? Para cortar as cordas, respondeu Levi. Marcos, gritou o procurador, e o centurião apareceu debaixo das colunas. Traga-me a faca dele. O centurião sacou a faca de pão suja de uma das 2 bainhas do cinturão e entregou ao procurador, afastando-se. E pegou a faca de quem? Da venda de pão no portão de Hebron, logo na entrada da cidade, à esquerda. Pilatos olhou para a lâmina larga, examinou com o dedo se a faca estava afiada e depois disse: Quanto à faca, não se aflija, será devolvida à venda. Mas agora preciso de outra coisa. Mostre o pergaminho que leva consigo, no qual estão escritas as palavras de Yeshua. Levi olhou para Pilatos com ódio e abriu um sorriso tão perverso que seu rosto se desfigurou completamente. Quer me tirar tudo? Mesmo a última coisa que tenho? Perguntou. Eu não lhe disse dê? Respondeu Pilatos. Eu disse mostre. Levi remexeu a camisa e tirou um rolo de pergaminho. Pilatos pegou-o, desenrolou-o, estendeu-o contra a luz e, apertando os olhos, pôs-se a estudar os sinais de tinta quase ilegíveis.
Era difícil entender aquelas linhas tortas, e Pilatos franzia o senho e se inclinava para o pergaminho, passando o dedo por elas. Mesmo assim, conseguiu entender que o escrito se apresentava como uma cadeia desconexa de algumas máximas, algumas datas, observações domésticas e fragmentos poéticos. Pilatos leu alguma coisa. A morte não existe. Ontem comemos doces figos de primavera. Com caretas de tensão, Pilatos apertou os olhos e leu: Vemos o rio límpido da água da vida. A humanidade olhará para o sol através de um cristal transparente. Daí Pilatos se sobressaltou. Nas últimas linhas do pergaminho, distinguiu as palavras: O maior vício é a covardia. Pilatos enrolou o pergaminho e o entregou a Levi com um movimento brusco. Tome, disse. Depois de se calar, prosseguiu. Você, como estou vendo, é um homem letrado, e não há por que vagar sozinho em trajes de mendigo sem abrigo. Em Cesareia tem uma biblioteca grande, sou muito rico e desejo tomá-lo sob meu serviço. Você vai organizar e guardar os papiros, será alimentado e vestido. Levi se levantou e disse: Não quero. Por quê? Perguntou o procurador com o rosto ensombrecido. Sou-lhe desagradável? Tem medo de mim? O mesmo sorriso mau deformou o rosto de Levi, que disse: Não. Porque você vai ter medo de mim? Não vai ser fácil para você olhar na minha cara depois de tê-lo matado. Cale-se, respondeu Pilatos. Tome dinheiro. Levi meneou a cabeça negativamente e o procurador prosseguiu. Sei que você se considera um discípulo de Yeshua, mas digo-lhe que não assimilou nada do que ele ensinou, pois se assim fosse, você obrigatoriamente aceitaria qualquer coisa de mim. Tenha em mente antes de morrer, ele disse que ninguém era culpado. Pilatos ergueu o dedo de modo significativo e seu rosto se contorceu. Ele mesmo teria aceitado alguma coisa impreterivelmente. Você é cruel, mas ele não era cruel. Para onde você vai? Levi se aproximou repentinamente da mesa, apoiou-se nela com ambas as mãos e, fitando o procurador com os olhos ardentes, sussurrou-lhe: Saiba, Hegemon, que vou matar um homem em Jerusalém. Desejo lhe dizer, para que saiba, que ainda vai haver sangue. Também sei que ainda vai haver, respondeu Pilatos. Suas palavras não me surpreendem. Claro que quer me matar. Eu não tenho como matá-lo, respondeu Levi, arreganhando os dentes e rindo. Eu não sou estúpido a ponto de contar com isso, mas vou matar Judas de Queriote, consagrando a isso o resto da minha vida. Daí o deleite aflorou no rosto do procurador que, chamando Mateus Levi para perto de si com o dedo, disse: Você não tem como fazer isso, não se preocupe. Judas já foi morto nesta noite. Levi deu um pulo da mesa, com um olhar feroz ao redor, e berrou: Quem fez isso? Não fique com ciúme, respondeu Pilatos, arreganhando os dentes e esfregando as mãos. Temo que ele tivesse outros admiradores além de você. Quem fez isso? Repetiu Levi sussurrando. Pilatos respondeu: Fui eu que fiz. Levi abriu a boca e lançou um olhar feroz para o procurador, que disse: Claro que é pouco, mas assim mesmo fui eu que fiz. E acrescentou: E agora, vai aceitar algo? Levi refletiu, começou a amolecer e, por fim, disse: Mande que me deem um pouco de pergaminho limpo. Passou uma hora. Levi já não se encontrava no palácio. Agora o silêncio da alvorada era rompido apenas pelo suave murmúrio dos passos das sentinelas no jardim. A lua desbotava rápido na outra extremidade do céu. Avistava-se a manchinha esbranquiçada da estrela d'alva. Os castiçais haviam se apagado há muito tempo. O procurador estava deitado no leito, com a mão debaixo do rosto, dormia e respirava sem fazer ruído. A seu lado dormia Banga. E foi assim que a alvorada do 15º dia de Nissan encontrou o 5º procurador da Judeia, Pôncio Pilatos. E aqui a gente termina o capítulo 26. Então, o capítulo 25 e 26, aparentemente, é a história do mestre, né? É o livro do mestre, aquele livro sobre Pôncio Pilatos que ele escreveu, e deu aquele chabu todo. Então, capítulo 25 e 26, a gente tem aqui capítulos sobre Pôncio Pilatos. E, consequentemente, sobre toda a história, né, que a gente conhece, né, aí
da morte, né, da crucificação de Jesus e tal. Só que aqui, como eu falei, eles usam outro nome. Mas aparece Mateus Levi, aparece Judas, né, enfim, que rebu, hein, minha gente, nossa senhora. Vamos lá, amanhã, eu ia falar amanhã de novo. Daqui a pouco eu volto, então, com mais 2 capítulos, 27 e 28, gente. Tá acabando, né, como eu falei pra vocês no começo, e eu falei do barulho de chuva, na verdade o que teve foi mais barulho de carro, de cachorro latindo do que outra coisa, né. A chuva parou aqui, mas é isso, gente, não tem como, né. No meio da gravação vocês vão ouvir cachorro, muito provavelmente cachorro latindo, que é o que tem bastante cachorro aqui em casa, né. Mas eu volto então daqui a pouco com mais 2 capítulos. Eu tô ansiosa pra saber como que acaba essa história, gente. Que a gente tenha esse conjunto de histórias. O livro foi mais... a maior parte do livro foi falando do Voland, do Secto, né? Do Voland. Aí depois apareceu Margarida, apareceu o Mestre. Agora a gente tá tendo a história de Pôncio Pilatos, que é a história que o Mestre escreveu, né? Enfim, mas tudo saiu da cabeça de quem? Do Bulgakov, né? Desse ucraniano. Eu quero muito ler outras coisas dele. Eu tô gostando bastante dessa história. E assim, a parte engraçada ficou lá atrás, né? Agora tá tenso. Vamos combinar que agora tá tenso, né? Mas é isso, eu volto então daqui a pouco. E deixa o like, comenta aqui pra eu saber e não esquece de se inscrever se ainda não for inscrito, tá bom? Tchau, até daqui a pouco.